Fala, investidor! No último vídeo eu falei de 4 investimentos em que eu poderia estar aportando o meu dinheiro nesse momento agora de mercado. E nesse vídeo aqui agora, com mais detalhes, eu quero abordar 2 dos investimentos que eu falei nesse último vídeo, sendo que um deles, de lá até agora, já rendeu mais do que 38%. E já me deixa aqui nos comentários se você conseguiu assistir o vídeo, conseguiu aproveitar essa oportunidade e se já está lucrando. Nesse vídeo então eu vou abordar 2 desses investimentos, vou falar sobre Bitcoin e vou falar sobre PCA+, que estão com taxas muito interessantes nesse momento agora. Então quem sabe, embora não seja nenhuma recomendação, quem sabe seja um momento de você pensar, estudar e avaliar se é o caso de você incluir esse investimento aí na sua carteira. Vamos falar de várias coisas, é um vídeo que eu quero que seja rápido, objetivo, como sempre aqui no canal. E já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você ama, porque alguns conteúdos que fazem com que as pessoas prosperem merece ser compartilhado com aquelas pessoas com quem a gente tem uma admiração, um apreço e um carinho especial. Clica aí e compartilha. E vamos começar falando sobre o Bitcoin. E já de antemão eu esclareço que eu não sou nenhum especialista nesse tipo de investimento. Existem muitos canais interessantes no YouTube que vale a pena você escolher um, acompanhar para poder entender e aprofundar mais o seu conhecimento nesse tipo de investimento. Mas eu tenho pesquisado, tenho me aprofundado e já tenho conseguido retornos bem interessantes. Então ainda, se você que ainda não começou a investir, ainda dá tempo de você começar e ter provavelmente bons retornos nos próximos meses. Tá? Não estou nem falando de longo prazo, já estou falando nos próximos meses. Então rapidamente aqui para resumir. Então o Bitcoin é um tipo de dinheiro digital, como uma moeda virtual, não existe fisicamente como uma moeda ou cédula, mas você já pode utilizar na internet. Ele pode ser usado na compra de produtos e serviços. Algumas lojas e empresas aceitam Bitcoin como pagamento e a tendência é que isso aumente. Alguns países e cidades, inclusive aqui no Brasil, também já utilizam Bitcoin. Você pode utilizar como investimento. Muitas pessoas compram Bitcoin esperando que o seu valor aumente com o tempo e até mesmo também como reserva de valor. Pode comprar Bitcoin em corretoras de criptomoedas ou através de outras pessoas que já possuem Bitcoin. E uma outra forma que tem para aqueles que não querem investir diretamente na criptomoeda, no Bitcoin, porque exige um pouquinho mais de conhecimento, você pode investir no Bitcoin, aproveitar do seu potencial de valorização, investindo por meio dos ETFs, de fundos que vão replicar o desempenho do Bitcoin. E aí aqui lógico que nesse caso você vai estar considerando aquilo ali como investimento, aproveitando do movimento da moeda, mas não vai ter algumas características que quem investe diretamente no Bitcoin tem, como liberdade, descentralização, você ter o controle muito mais do seu Bitcoin, porque daí você tem a chave. Quando você investe em ETF, você não está investindo diretamente, você não tem a posse daqueles Bitcoins, mas serve, ajuda a você como investimento. Você pode utilizar negociando alguns ETFs. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns ETFs que são negociados na B3. O Brasil já conta aí com 16 ETFs de criptomoedas. Vários deles aqui vocês já podem ver que tem uma taxa de administração bem baixa, vão estar associados a vários ETFs ou a algum deles. E eu quero destacar aqui 2 desses ETFs. O primeiro deles é o Hash 11, é uma cesta, é uma carteira de ETFs que tem majoritariamente Bitcoin e Ethereum, que são as 2 principais criptomoedas, que já nesse ano já rendeu mais do que 157%. Então a rentabilidade bem expressiva. Então você aqui consegue ver a composição dessa carteira, tem uma diversificação interessante com várias criptomoedas. Então facilita para você, você não precisa perder tempo escolhendo. Obviamente que está muito mais concentrado nas principais, que são aí
o Bitcoin e o Ethereum. E aquele que quer investir num ETF que replique, né, 100% o valor do Bitcoin, existem alguns, e um exemplo é o QBTC11, que aí sim, todo ele, né, ele reflete 100% aí o movimento do Bitcoin. E o Bitcoin, embora não tenha relação com nenhuma moeda, mas se a gente for comparar a valorização dele em dólar, neste ano já é mais de 120% e em real mais de 160%. Então tem se mostrado como uma reserva de valor interessante, porque não tem, né, características inflacionárias como as moedas normais, né, que são geridas aí pelo governo. Inclusive vem batendo aí recorde, sendo negociado agora em mais de R$500 milhão. E esse movimento espetacular do Bitcoin nos últimos meses, ele tem se explicado por 3 fatores que já eram previsíveis. O primeiro dele aconteceu lá em janeiro, que foi o lançamento de ETFs lá nos Estados Unidos, que permitiu, né, que principalmente grandes empresas investissem diretamente no Bitcoin Spot, no Bitcoin à vista. Isso aconteceu em janeiro, isso tem feito com que a demanda do Bitcoin esteja, né, aumentando cada vez mais. O segundo fator foi o halving, que é um evento que ocorre mais ou menos de 4 em 4 anos, aconteceu em abril desse ano agora, que também impulsionou o Bitcoin. Lógico que os efeitos eles não são tão imediatos, são mais de longo prazo, mas basicamente isso reduz a emissão de Bitcoin. Então nós temos uma redução da emissão de Bitcoin, que é um mecanismo deflacionário, e ao mesmo tempo nós tivemos um aumento de demanda pela questão do lançamento dos ETFs lá nos Estados Unidos. E isso ajuda com que o Bitcoin cresça de valor. E o terceiro aspecto, agora recente, que foi a eleição lá dos Estados Unidos, em que o novo, né, o futuro presidente, o Donald Trump, tem mostrado que vai ter algumas políticas interessantes para o Bitcoin, que tem também incentivado e atraído investidores para esse tipo de investimento. E para fechar essa parte aqui, essa primeira parte desse vídeo sobre criptomoedas, mais especificamente sobre Bitcoin, que é a maior delas, eu quero mostrar para vocês aqui um simulador em que a gente consegue ver quando a gente coloca criptomoedas na nossa carteira, qual é mais ou menos ali o efeito. E esse simulador me ajudou bastante quando eu comecei a investir, porque eu consegui observar, né, eu tinha uma ideia que a volatilidade do Bitcoin trazia um risco muito grande à carteira, mas quando a gente usa esse simulador, a gente percebe que ele traz um retorno, ele tem uma tendência em melhorar o retorno da nossa carteira quando a gente consegue ali calibrar a porcentagem de Bitcoin nesse nosso portfólio, nessa nossa carteira de investimentos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona essa simulação. Então vem aqui no site do Hash11, coloco aqui iniciar, já vai aparecer aqui, ó, qual é o meu perfil de carteira, conservador, moderado, agressivo, né? Vamos botar aqui um moderado. Eu posso colocar aqui como é que está o balanço da minha carteira nesse momento. Então, né, a título aqui, só de exemplo aqui, vamos botar aqui, multimercado a gente dá uma reduzida, renda variável a gente dá uma aumentada, global aqui 0, vamos só aumentar aqui um pouquinho o multimercado até chegar aqui aos 100%, chegou, ok? Vamos agora aqui fazer a nossa simulação. Então nessa janela aqui de janeiro de 2018 até agora aqui final de outubro de 24, vamos ver aqui como é que funciona essa carteira. Aqui nós temos aqui esses exemplos aqui, o laranja sem criptomoedas, o azul é uma carteira, né, com criptomoedas com a mesma volatilidade, e o verde aqui o personalizado. Então a gente consegue ir aumentando aqui, ó, a nossa porcentagem, a participação de Bitcoin na carteira, e vai vendo que o desempenho da nossa carteira, que é esse verde aqui, ele vai melhorando. Então a gente consegue observar aqui, ó, o Sharpe, olha só. Então o Sharpe a gente consegue ver uma relação aqui de risco-retorno. Quanto maior o Sharpe, mais interessante essa carteira, porque ele proporciona um retorno maior com aquele risco que a gente está correndo. Então observe aqui, ó, que com 15% mais ou menos de criptomoeda na carteira, a gente tem um Sharpe de 0,59, ou seja, um risco-retorno bem mais interessante do que aquele sem criptomoeda. Um retorno aqui já
anualizado de 15%, quase o dobro do retorno aqui de uma carteira normal. E a gente observa que o máximo de queda que teria não fica muito longe dos outros. E a gente pode ir aumentando aqui o Bitcoin se a gente quiser, ó, a criptomoeda na verdade, né? Então a gente vai aumentando aqui, a gente vê que o Sharp também aumenta, o retorno aqui ó, já está quase 20%. Só que você consegue também observar que se você colocar aqui 100% em Bitcoin, o Sharp já dá uma diminuída. O máximo aqui de queda aqui em alguma janela aqui já foi uma queda muito grande, de 84%. Então também não é para ir para o extremo. Então você vai regulando aqui, ó, quanto que seria interessante na sua carteira, talvez aqui 10%. Já está com Sharp bom, rentabilidade superior anualizada. O máximo aqui queda ficou também aqui num patamar muito próximo, então você consegue observar a queda seria muito próximo de uma carteira que não tem criptomoedas, mas ao mesmo tempo o retorno e o risco-retorno ficam bem mais interessantes. Então já curte aí esse vídeo, se ele tem te agradado até aqui esse momento. Eu já falei resumidamente o que é Bitcoin, a rentabilidade, né, nesses últimos 12 meses em dólar, em real, mostrei simulador, mostrei como que você pode investir em Bitcoin mesmo de forma indireta, para você que às vezes está iniciando, quer ver como é que funciona. Tem vários ETFs de criptomoedas em geral e do Bitcoin. Só tomem cuidado porque existem várias criptomoedas, algumas até com rentabilidades extraordinárias, mas você tem que focar, principalmente no início, principalmente em grandes valores, em criptomoedas, vamos dizer assim, mais consolidadas, como o Bitcoin, o Ethereum, Solana, enfim. Não é nenhuma recomendação, estude bem antes, mas aí foi talvez aí um despertar em você, assim como aconteceu comigo, um despertar para que você estude, se aprofunde e analise se é o caso ou não você incluir Bitcoin, criptomoedas na sua carteira. Tome cuidado com golpes, com pirâmide, e essa ferramenta do simulador ela é muito interessante para você ver aí como você colocando criptomoedas na sua carteira, você melhora a relação risco-retorno, tem retornos mais interessantes, sem necessariamente correr grandes riscos a mais. E aí agora vamos para a segunda parte aqui do nosso vídeo, em que eu vou falar sobre o IPCA+, que é aquele tipo de investimento em que você tem retornos reais, ou seja, retornos descontada a inflação e que te permite manter o poder de compra dos seus investimentos sem perder, né, com a passagem do tempo, poder de compra. Então é um investimento muito interessante nos patamares atuais e eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí aqui no caso eu tratei mais no outro vídeo, existem várias rentabilidades, né, que tem o IPCA e algumas taxas, né, obviamente que quanto mais arriscado seja o investimento, debêntures, você vai ter às vezes uma taxa melhor, mas eu tratei lá no último vídeo sobre o Tesouro Direto, pela segurança que tem, pela liquidez que tem. Então é isso que nós vamos falar aqui agora. Quando você contrata quando você aplica nesse tipo de investimento, você já sabe quanto que você vai receber de taxa, ou seja, qual vai ser o seu ganho real acima da inflação se você permanecer com aquele investimento até o dia do vencimento. Você pode resgatar esse investimento antes e você pode lucrar, eu vou mostrar para vocês aqui, ter lucros na marcação a mercado muito interessantes, principalmente historicamente nos patamares atuais de taxa. Você pode também ter prejuízo nessa marcação a mercado, mas nos patamares atuais eu vou mostrar para vocês que essa probabilidade ela é muito pequena. Então aqui a gente consegue ver no site do Tesouro Direto, né, aqueles tesouros que tem disponíveis. Tem aqui, por exemplo, aqui um prefixado pagando R$ 13,41 ao ano. Isso aqui, meus amigos, é uma taxa que permite você dobrar o seu valor investido em pouco mais de 5 anos. É você quadruplicar aquilo que você investiu numa renda fixa segura em pouco mais aí de 12 anos, já descontando o imposto de renda. Tá? Mas vamos aqui focar no Tesouro IPCA+. Olhem aqui as taxas. 6,91, 6,70, tudo acima de 6,5%. São taxas aí em patamares muito bons e nós tivemos aí na semana passada, inclusive, batendo aqui, passando dos 7%.
4% de taxa acima da inflação. Então, se você deixar o seu dinheiro investido até o dia do vencimento, que nós vimos ali vários prazos, 2029, 2035, 2045, você já sabe qual vai ser o seu retorno. Vai ser o valor da inflação nesse período e mais aquela taxa ali que está em todos os casos do Tesouro IPCA+, atualmente acima de 6,5%. Mas agora eu quero mostrar para vocês um tesouro ali específico, 2035, mostrar para vocês aqui como que tem reagido esse investimento desde o momento em que ele foi lançado, como ele tem reagido na marcação a mercado nos patamares atuais. Então esse tesouro com vencimento lá 2035, desde quando ele foi lançado, nós tivemos aí 768 semanas e em todo esse período, em apenas 8,5% desse período, ele pagou taxas acima de 6,5%, que é a taxa atual. Então nós estamos em um momento bem interessante. Por quê? Porque em nenhum momento do seu período histórico, esse tesouro com vencimento em 2035, ele pagou uma taxa acima de 8%. Então, como a maior parte do tempo ele teve com uma taxa menor do que essa atual, isso quer dizer que provavelmente a pessoa que investir, que aplicar nesse investimento, terá retornos bem interessantes na marcação a mercado. Não precisará deixar a sua aplicação até o vencimento, vai conseguir resgatar esse valor com um retorno bem interessante. Porque quando você aplica nesse investimento com essa taxa atual, todas as vezes, ou seja, em mais de 91% das vezes que existiu essa aplicação, esse Tesouro 2035, e mais de 91% das vezes ele pagou uma taxa menor. E quando ele estiver pagando uma taxa menor e você comprou com essa taxa atual, você vai conseguir vender aquele seu tesouro antecipadamente com um retorno bem interessante. E eu vou mostrar para vocês aqui, historicamente até o momento, logicamente que retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas para a gente poder entender o quão interessante e raro esse investimento com os patamares atuais, sendo uma oportunidade que pelo menos merece com que você analise com muito carinho. Então, durante todo esse período, quem investiu no IPCA mais 6, tá? Não estou nem falando aqui do patamar atual de mais 6,5. Então teve as janelas de um ano, a média de retorno de 25,55%. Então durante todo esse período, se a gente olhar as janelas aqui de um ano, a pessoa lucrou 25% no ano. Olha só que retorno interessante na marcação a mercado. Nas janelas de 2 anos, durante todo esse período de 768 semanas, o retorno foi de 51,16% ou 22,95% ao ano. Em 3 anos, o retorno foi de 80,66% ou 21,79%. E em 5 anos, o retorno foi de 141%. Durante todos os períodos de 5 anos em que esse tesouro teve pagando taxas acima de 6%, quem comprou teve aí retornos anuais na casa de 19%. Então a gente consegue observar que o Tesouro IPCA nos patamares atuais não é sempre que acontece. Geralmente costuma dar bons retornos na marcação a mercado. Nós vimos ali prazo de um ano. Quem compra agora, daqui a um ano, consegue vender com lucros de maior do que 20%, numa tendência baseada na história. Mas de qualquer forma, ali de um ano, 2 anos e 5 anos, a pessoa consegue retornos aí na casa de 20% anual. São retornos muito interessantes quando a gente está falando aqui de uma aplicação de tesouro. Aplicação considerada aí livre de risco, com uma liquidez muito boa, porque o próprio tesouro recompra esses seus investimentos com liquidez diária, então merece você aí levar em consideração. Isso que eu falei, esses retornos são na marcação a mercado, se você quiser sair antes. Se você não quiser sair antes, vamos supor que a inflação suba em vez de cair, porque essa marcação a mercado ela fica interessante quando a inflação cai. Mas vamos supor que a inflação suba. De qualquer forma, você espera até o vencimento e você vai ter um retorno muito interessante, porque você vai ter o retorno da inflação e somado uma taxa bem interessante. Então, vamos dizer assim, se o cenário melhorar,
né, você consegue sair com retorno bom, na média de 20% ao ano, e se não melhorar, se a inflação subir, você deixa até o vencimento, que você vai ter aí garantido um retorno real também bem interessante de mais de 0,5% ao mês. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou, curte aí, comente. Se você tem alguma dúvida, se você aproveitou essa oportunidade, se você já está lucrando. Quanto ao Bitcoin, eu particularmente acredito que ainda vai subir. Lógico que o melhor momento já passou. Eu provavelmente vai ter ainda bons retornos, porque a gente está batendo recordes. Então quando ele está batendo recordes, em qualquer momento que você tenha comprado, você está lucrando, porque ele está no patamar mais alto do que nunca. É recorde. Inclusive, eu tenho investido também em Bitcoin. Não vou tratar agora nesse vídeo aqui, mas de forma investindo em Bitcoin futuro de forma alavancada. Então, lógico que é muito mais complexo, mas também é interessante porque você consegue, com um valor pequeno, ter retornos bem interessantes. Lógico que às vezes você fica assim meio com receio de estar entrando em um investimento quando ele está batendo recordes, porque ele está no topo e se imagina que talvez ele possa corrigir. Mas essa modalidade de investir alavancado em Bitcoin futuro pode ser uma saída, porque você consegue aproveitar de forma potencializada caso ele suba, e se ele não subir, você tem aí uma perda bem limitada e bem pequena, porque você consegue ter retornos bem interessantes com capital pequeno. Mas não é o assunto desse vídeo aqui agora, mas se você quiser que eu trate isso daí em vídeos futuros, escreva aqui no comentário. Então, embora não seja nenhuma recomendação, acredito que o Bitcoin ainda vai subir até aí o ano que vem, meio do ano que vem, um pouquinho mais para frente, e o IPCA está com patamares bem interessantes, pagando aí mais de 6,5%, e talvez aí com um ruído ou outro na política ele consiga bater novamente a casa dos 7%, que historicamente é uma taxa muito interessante. Curte aí esse vídeo, bora crescer, até a próxima, fiquem com Deus.